saindo do modo automático. Você já sentiu, já teve um sentimento de não estar pilotando a própria vida? Alguém te fechou no trânsito, você já se explode, já, começa a falar palavras sem pensar, ou alguém falou algo que você não se agradou e você já se fecha, e aí você começa a guardar esse veneno, né? E isso começa a te corroer o dia inteiro. Então, você já percebeu isso em você? Que às vezes nós não estamos no controle, né, no piloto da nossa vida, das nossas emoções? Então, você, aquela pessoa que está pedindo desculpa o tempo todo pela sua impulsividade, pela maneira como você fala, e tá o tempo todo assim, se pedindo desculpa o tempo todo, ai, olha, eu não quis falar daquele jeito e tal, o tempo todo assim. Então, porque não está governando, você não sente que você está governando a sua própria vida, né? Que são os impulsos, são as situações, são os sentimentos que estão dando ordem de como você deve agir. Então, hoje nós vamos aprender um pouco sobre isso. Agora, vamos imaginar uma situação. Vamos fazer uma metáfora aqui do clube de tiro. Imagina que você está entrando num clube de tiro e você tem vários alvos para você, ali dentro daquele lugar tem vários alvos. Você sai metralhando tudo, né? Você não pensa. Vem o medo, vem a situação, vem a palavra medo, vem a palavra problema, vem a palavra dificuldade, tudo você sai metralhando, né? Então, você não escolhe um alvo, você só atira. E trazendo isso para a nossa vida, né? Nós não pararmos para pensar, pararmos para analisar, pararmos para discutir o que estamos sentindo com nós mesmos e não com aquilo que a pessoa está, não com a pessoa e não com aquilo que a pessoa está fazendo a mim, mas comigo mesmo, né? Parar para falar assim, poxa, por que que isso está me fazendo mal? Por que que a pessoa fala desse jeito comigo está me afetando? Então nós podemos reorganizar aquilo que nós estamos sentindo e modular, né, a maneira como vamos agir. Então, para isso, nós precisamos da pausa. A pausa, ela é algo muito importante na nossa vida. Então, se nós não pararmos nessa pausa, nesse tempo, nesses 5 segundos, e fazermos perguntas certas para nós, queridos, nós vamos sempre estar agindo na impulsão, no impulso, né, sem pensar, sem agir, né, e reagindo nas coisas que às vezes não deveria ter importância, gastando as suas munições, que seriam as suas energias, né? Com aquilo que muitas vezes é irrelevante, com aquilo que você poderia ter guardado. Então chega uma hora que você vai realmente precisar usar a sua munição e você não vai ter, porque você está tão desgastado, já usou com tudo que viu pela frente, já saiu atirando em tudo, que quando você precisar de munição numa urgência mesmo, você não vai ter mais essa munição, porque você gastou em coisas que não tinha necessidade. Então, e essa munição é a nossa energia. Então, muitas vezes, nós não estamos guardando a nossa energia para realmente aquilo que importa, para uma situação que realmente é importante e especial. Então, às vezes você vai passar por uma situação de conflito no seu casamento, na sua vida com seu filho, no seu trabalho, né? Mas as pequenas coisas já te tiraram tanto do eixo, tipo uma fechada de trânsito, uma fala que você não gostou, um negócio que fizeram ali na sua casa, por exemplo, que você não gostou, que tirou do lugar. Então, essas pequenas coisas vai te despreparando, vai te deixando não preparado para as grandes coisas. Então, nós temos que analisar como nós temos gastado a nossa energia. Como você tem gastado a sua energia? As pequenas coisas já têm te desgastado, porque quando chega na realidade daquilo que realmente precisa, daquilo que realmente necessita de você ter um equilíbrio, de você parar, pensar, analisar, ver como é que realmente tem que ter a situação, você já desgastou, você já gastou toda a sua energia. A psicologia ela ensina que o que adoece a pessoa não é o que acontece com a gente, mas é a interpretação que nós damos com o que acontece com a gente.
Então, o que está te adoecendo não é o que está acontecendo com você, mas é a interpretação que você está dando. Então, muitas vezes nós estamos tão desgastados com as pequenas coisas, queridos, que quando uma coisa chega, uma situação problema mesmo chega, muitas vezes nós transformamos ela em algo muito maior do que realmente ela é. Porque a minha energia já está muito gastada, muito, sabe, muito gasta. Gastada é bom, né? Muito gasta com aquilo que nós, às vezes, não precisamos, né? Não tinha necessidade de tanto, não precisava. A gente tem que aprender a se guardar, né? Então, assim, existem 5 portas básicas da nossa alma, né? Então, a raiva, o medo, a tristeza, a alegria, o afeto. Então, é automático a gente usar essas emoções como armas, né? Então, por exemplo, a raiva vira ataque, o medo te paralisa, a tristeza te vitimiza, né? Então você vira aquele, ai, nossa, por que comigo e tal? Então, mas a maturidade emocional diz o seguinte: eu sinto, mas eu não sou o que eu sinto. Eu não sou a raiva, eu não sou a tristeza. Eu tô sentindo, é normal sentir, todo mundo sente. Mas o que esse sentimento faz comigo é que muda tudo na minha vida. E como eu controlo esse sentimento também muda tudo na minha vida. Então eu posso sentir medo sem ser um covarde. Mas esse medo, peraí, deixa eu entender essa pausa. Por que eu tô sentindo medo, né? Fazer perguntas que vai te trazer liberdade nesse espaço. E não vai te deixar escravo ao ponto de te paralisar em outras partes da sua vida, porque você deixou que isso transformasse algo muito maior do que realmente é. A palavra de Deus, queridos, ela é milenar, ela nos ensina, né? O Provérbios 16:32 diz assim, ó: melhor é o homem paciente do que um guerreiro. Mais vale quem domina o seu próprio espírito de quem conquista uma cidade. Então, a gente ter esse domínio próprio, a palavra de Deus fala muito sobre domínio próprio, queridos. A gente ter esse domínio próprio é muito importante na nossa vida. É importante nós termos esse domínio próprio, né? Então, olha a profundidade disso, né? Então, assim, é mais importante você ter um domínio próprio do que você conquistar o mundo. Porque, queridos, não adianta nós termos tanta conquista, às vezes você está aí tendo tanta coisa boa que você conquistou, você tem carro, você tem casa, você tem tanta coisa boa que você conquistou, mas e você? Como você está? Como estão as suas emoções? Como você está por dentro? Porque muitas vezes a gente parece que está tudo lindo, parece que está tudo bem, mas no fundo existe algo dentro de você que não está bem. Então, nós precisamos, queridos, trazer essa pausa, fazer as perguntas certas para ver, né, o que realmente eu estou sentindo, por que que eu estou sentindo, né? Porque, queridos, muitas vezes nós decidimos beber desse veneno, que muitas vezes não é para nós bebermos. Eu senti a raiva, eu vou beber esse veneno da raiva? Né? Eu tô com medo, eu vou beber esse veneno do medo ao ponto de acabar com a minha saúde, acabar com a minha vida? Eu vou permitir que esses sentimentos se tornem realidade na minha vida e se torne algo que realmente vai me tirar do eixo? Nós temos que fazer uma pausa, queridos. Faça uma pausa de 5 segundos e faça a seguinte pergunta antes de você reagir. Isso que eu vou fazer agora me aproxima de quem eu quero ser? Isso que eu vou fazer agora, essa atitude em cima desse sentimento que eu estou sentindo, me aproxima de quem eu quero ser? Eu estou reagindo por dor ou estou respondendo por um propósito? Tem um porquê de eu estar respondendo? Ou é por dor? Essa minha reação, qual tem sido essa minha reação? É pela dor ou eu tenho um propósito nessa resposta? Eu tenho um porquê, né? E um porquê válido, não um porquê por causa da minha dor ou porque eu estou sentindo, né? Então, viver intencionalmente, querido, não é ser um robô que não sente nada, mas é muitas vezes a gente ter a consciência, estar consciente de que as tempestades externas não conseguem e não vão bagunçar o meu interior. Então, isso daqui está acontecendo, mas isso não vai me tirar do eixo, não vai bagunçar o meu interior, né? Então,
que nós possamos fazer essas perguntas. Se esse vídeo fez sentido para você, coloque aí, eu assumo o governo da minha vida. Então, que nós possamos assumir o governo da nossa vida e não permitir que pequenas circunstâncias nos tirem do eixo. Obrigada.